Olá, eu sou Isabel Santos e esta é a terceira edição do Informativo Falado do Observatório BR-319. Aqui eu te conto o que aconteceu de importante na área de influência da rodovia BR-319 durante o mês de abril de 2023. Este informativo é a versão falada e resumida da versão que está disponível no nosso site na internet, no endereço www.observatoriobr319.org.br. Ele é dividido em 5 seções, que trazem uma matéria principal, que é o destaque do mês, que fala sobre a última novidade a respeito da BR-319, a seção Interior em Foco, que destaca iniciativas positivas nos territórios da rodovia, a seção Ciência, que, como o próprio nome diz, aborda algum assunto científico ou pesquisa. E, por fim, temos a seção de monitoramentos de desmatamento e focos de calor e o Minuto BR, com notinhas sobre o que foi destaque na BR-319 recentemente. Vamos lá? E a matéria de destaque do mês do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023 foi: em Tapauá, indígenas Apurinã da aldeia Trevo realizam a primeira venda de óleo de copaíba do território para as Pacs. Indígenas Apurinã da aldeia Trevo, na Floresta Estadual Tapauá, vivem um momento histórico: o início da comercialização do óleo de copaíba extraído do seu território para a Associação dos Produtores Agroextrativistas Colônia do Sardinha, a ASPACS. O diferencial dessa transação comercial é a negociação com preço justo. Isso só foi possível devido ao engajamento da Associação da União das Comunidades Indígenas do Trevo de Tapauá, a AUCIT, para o aprimoramento de técnicas tradicionais de extração de óleo usadas há gerações, com boas práticas que garantam a qualidade e a inserção do produto no mercado. A iniciativa é importante para locais como Tapauá, onde o desmatamento aumenta ano após ano, destruindo a biodiversidade e comprometendo a qualidade de vida de quem depende da floresta em pé para viver. Tudo começou em 2022, quando 17 indígenas da aldeia Trevo, sendo 5 mulheres e 12 homens, participaram do curso Boas Práticas de Manejo de Copaíba, promovido pela Iniciativa Governança Territorial do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o IDESAN. Eles aprenderam técnicas de extração de copaíba adequadas ao padrão de qualidade do mercado consumidor em atividades que intercalaram teoria, exercícios práticos, demonstração de uso de equipamentos e até medidas de segurança do trabalho. A ideia do IDESAN é levar este curso para outras comunidades e aldeias, enquanto o projeto estiver em vigência à medida que os moradores manifestem interesse. O curso foi realizado nessa aldeia, primeiramente devido ao grande interesse e mobilização dos indígenas para que a atividade de fato acontecesse. Além disso, faz todo sentido implementarmos projetos desse tipo em territórios onde os moradores já têm a cultura da extração da copaíba, que é uma atividade muito trabalhosa, explicou Paula Guarido, coordenadora do projeto Governança Socioambiental Tapauá. E ela acrescenta que, em muitos casos, os copaibás estão a longas distâncias das comunidades e a atividade exige um grande esforço físico dos coletores. Um dos grandes objetivos da primeira fase do projeto foi fechar o ciclo dessa cadeia produtiva, desde a coleta até a comercialização, com valor agregado em um produto de qualidade. Conseguimos apoiar a primeira venda para as Pacs, o que ainda é pouco, mas é um começo importante. Ficamos muito felizes e motivados com esse resultado, disse Paula. O projeto Governança Socioambiental Tapauá é financiado pela Rainforest Association e tem como prioridade a realização de projetos em áreas protegidas de Tapauá, como a Floresta Estadual Tapauá, uma unidade de conservação estadual. O curso Boas Práticas de Manejo de Copaíba contou com a parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas, a SEMA, para a avaliação e aprovação da execução do projeto no local por meio do Acordo de Cooperação Técnica número 003/2023. Com o intuito de apoiar os extrativistas nas atividades, o IDESAN doou ao CIT materiais didáticos e técnicos e mais 5 kits com materiais e equipamentos para extração adequada e segura do óleo e para o mapeamento dos copaibás. A equipe do projeto segue fornecendo apoio técnico aos participantes do curso e retornará à aldeia Trevo para avaliar de forma participativa o andamento das atividades e para planejar as próximas ações voltadas ao fortalecimento da cadeia de valor da copaíba na região. Esta foi a matéria de destaque do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023.
E a matéria da seção Interior em Foco foi Castanha da Amazônia e os desafios da cadeia de valor. Estudo publicado pelo Observatório da Castanha da Amazônia, o OCA, aponta a necessidade de maior valorização dos atributos socioambientais da atividade. A castanha da Amazônia é coletada quase que exclusivamente por povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia, tornando a castanheira e seus frutos centrais na conservação da maior floresta tropical do mundo e na manutenção dos modos de vida das populações que a produzem. Mesmo movimentando mais de 2 bilhões de reais por ano, o valor invisível que a cadeia de valor da castanha da Amazônia carrega não é considerado na remuneração dos castanheiros e castanheiras. É o que aponta o estudo A Castanha da Amazônia, Aspectos Econômicos e Mercadológicos da Cadeia de Valor, publicado pelo OCA. Considerando os principais elos e as etapas de comercialização, o estudo estima a movimentação anual de mais de 2,3 bilhões de reais, principalmente no atacado e no varejo, que correspondem a 1,9 bilhão do total, ou 84%, seguidos das usinas processadoras, que movimentam 278 milhões de reais, representando 12% do valor total. Por fim, as organizações comunitárias, povos indígenas e comunidades tradicionais que vendem a castanha in natura movimentam 99 milhões de reais, representando apenas 4% do valor total movimentado na cadeia. Apesar dos inúmeros atributos socioambientais que a castanha carrega, eles estão longe de ter um peso significativo na decisão de compra por parte do setor industrial e comercial, já que o preço é o principal fator para a tomada de decisão sobre compras nos elos finais da cadeia de valor. A depender da volatilidade de preços na safra da castanha, ela é substituível por outras nozes e castanhas que muitas vezes são plantadas em monoculturas e não possuem o mesmo valor socioambiental e cultural que a castanha da Amazônia tem. Este texto foi adaptado da versão original, publicada no site do coletivo Raízes do Purus, uma iniciativa da Operação Amazônia Nativa, a OPAN, organização membro do Observatório BR-319. E este foi o Interior em Foco do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023. Agora vamos à seção Ciência do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023. O título do artigo foi Ciência Inclusiva na Rodovia, a biodiversidade da BR-319 na língua indígena Tupi-Kauarriva. Um dos grandes desafios do cientista brasileiro é tornar públicos seus resultados. Na maioria das vezes, eles são publicados em revistas de língua estrangeira, geralmente em inglês, que é considerada a língua universal da ciência acadêmica, o que limita o acesso às informações para uma parte da população. No Brasil, essa situação é um pouco mais crítica, pois vivemos em um dos países com maior diversidade de línguas do mundo. Além do português, existe uma variedade enorme de línguas indígenas faladas em todo o território nacional. No sudoeste do Amazonas, uma das mais populares pertence ao tronco linguístico Tupi-Kauarriva. Além disso, uma grande parte das florestas preservadas estão em territórios indígenas, e levar o conhecimento das universidades e institutos de pesquisa para os territórios é fundamental para ações que buscam conservar a biodiversidade amazônica. Através das iniciativas do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração no Sudoeste do Amazonas, o PSAM, da Universidade Federal do Amazonas, Campus Vale do Rio Madeira, e de vários pesquisadores, estudantes de pós-graduação e da comunidade indígena, foram publicados na língua Tupi-Kauarriva 3 livros que apresentam a diversidade de sapos, cobras venenosas e peixes que estão presentes em florestas na área de influência da BR-319. Através dessas obras, os cientistas esperam compartilhar com os povos originários da Amazônia o conhecimento acumulado através de anos de pesquisa científica. Se você quiser ver esses livros, quiser saber mais a respeito desses guias, tanto na língua Tupi-Kauarriva quanto em português, é só acessar o nosso site e conferir. Essas publicações estão disponíveis na biblioteca do nosso site. O artigo do qual este texto foi adaptado foi escrito pelo biólogo Sérgio Santorelli Júnior, que também é pesquisador vinculado à Universidade Federal do Amazonas, Campus Vale do Rio Madeira, na cidade de Humaitá, através do Programa de Fixação de Recursos Humanos no Interior do Estado, FAPEAM-PROFIX, edital 009/2021. Este foi o artigo da seção Ciência do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023.
Agora você vai ouvir a sessão Diálogos da BR, que é uma sessão especial do nosso informativo. Ela só aparece aqui quando acontece algum evento ou alguma discussão política relacionada à BR-319. E o título da sessão deste informativo de abril de 2023 foi Povos do Sul do Amazonas marcam presença no ATL 2023. Mais de 6.000 indígenas das calhas dos rios Madeira e Purus participaram do 19º Acampamento Terra Livre, o ATL, em Brasília, no Distrito Federal. Entre os povos presentes estavam os Tenharim, os Parintintim, Jamamadi, Apurinã, Djarui e Juma, e as suas respectivas organizações. E, claro, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. Com o tema O Futuro Indígena é Hoje, Sem Demarcação Não Há Democracia, a programação do evento contou com mais de 30 atividades divididas em 5 eixos temáticos: Diga ao Povo que Avance, Aldear a Política, Demarcação Já, Emergência Indígena e Avançaremos. Os eixos contaram com plenárias sobre mulheres indígenas, parentes LGBTQIA+, gestão territorial e ambiental de terras indígenas, o acesso a políticas públicas e povos indígenas em isolamento voluntário. Durante a programação, de 24 a 28 de abril, aconteceram várias marchas e manifestações pela demarcação de terras. Os povos indígenas também decretaram estado de emergência climática. Além da COIAB, outras organizações membros do Observatório BR-319 participaram do ATL, como o IEB, o WWF Brasil, o Greenpeace Brasil, a OPAN, a WCS Brasil e o CNS. O texto completo, que está no nosso informativo na versão interativa em PDF, foi produzido em colaboração com a jornalista Trícia Oliveira, do WWF Brasil, e com informações do IEB e da COIAB. Ele pode ser lido na íntegra no site do Observatório BR-319. Esta foi a sessão Diálogos da BR-319 do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023. Agora, chegando pertinho do final do nosso informativo falado, você vai saber dos números de monitoramento de desmatamento de março de 2023 publicados no informativo de abril. Em março de 2023, tanto a Amazônia Legal quanto o Amazonas, Rondônia e os municípios da BR-319 apresentaram um aumento no desmatamento em relação ao mesmo mês de 2022. Os aumentos foram de 180%, 780%, 509% e 305%, respectivamente. 9 municípios dos 13 monitorados tiveram aumento no desmatamento em comparação a março de 2022. Somente Labre apresentou redução de 8%. Ainda assim, foi o município que mais desmatou em março de 2023, com 1.061 hectares de área desmatada, ficando na 4ª posição do ranking dos municípios mais desmatados da Amazônia Legal para o período. Em comparação ao mesmo mês do ano anterior, Porto Velho teve destaque negativo e revelou um aumento significativo de 3.567% no desmatamento. Os municípios de Manicoré, Canutama, Humaitá e Tapauá também apresentaram um crescimento expressivo em área total desmatada, pois saltaram do desmatamento zero em março de 2022 para mais de 500 hectares desmatados em cada um desses municípios em março de 2023. Apenas Careiro da Várzea, Manaquiri e Manaus não tiveram registro de desmatamento em março. Em relação às áreas protegidas, uma unidade de conservação apresentou desmatamento. Foi a Reserva Extrativista Jaci-Paraná, que teve 169 hectares desmatados e ficou na 3ª posição no ranking das unidades de conservação mais desmatadas da Amazônia Legal em março de 2023. Em relação às terras indígenas, 3 apresentaram desmatamento. A TI Jauari, que teve 3 hectares desmatados, a TI Murutinga-Tracajá, que registrou 6 hectares de área desmatada, e a TI Tenharim Marmelos Gleba B, que novamente entrou no ranking das TIs mais desmatadas em toda a Amazônia Legal e ocupou a 2ª posição no mês de março de 2023, com 91 hectares de desmatamento registrados no território. Esse foi o monitoramento de desmatamento de março de 2023 do Observatório BR-319. Agora você vai saber sobre os focos de calor de março de 2023. No 3º mês de 2023, todas as regiões monitoradas pelo Observatório BR-319 apresentaram um aumento no número de focos de calor em relação a março de 2022, os quais foram de 78% na Amazônia Legal, 80% no Amazonas, 138% em Rondônia e 33% nos municípios da BR-319.
Quando observada toda a série histórica monitorada, de 2010 a 2023, Rondônia apresentou o maior número de focos de calor já registrados no mês de março, valor igual ao alcançado em março de 2020, quando o estado apresentou 38 focos de calor. 4 dos 13 municípios da BR-319 monitorados apresentaram aumento no número de focos de calor em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Foram eles: Manaus, que liderou o ranking com 4 focos, Porto Velho, com 2 focos, seguidos de Canutama e Lábrea, que registraram 1 foco de calor cada município. Altazes, Borba e Careiro da Várzea foram os municípios que tiveram redução no número de focos de calor quando comparado a março de 2022. Ambos não só reduziram, como também não registraram nenhum foco de calor para o mês de 2023, integrando, portanto, a lista de destaques positivos, junto com Beruri, Careiro, Humaitá, Manaquiri, Manicoré e Tapauá, municípios que não apresentaram focos de calor em março. Em relação às áreas protegidas monitoradas pelo Observatório BR-319, 2 unidades de conservação tiveram focos de calor no mês de março. A APA Margem Esquerda do Rio Negro, setor Aturiá-Apualzinho, e a APA Tarumã Ponta Negra. Ambas registraram 1 foco de calor cada. Em relação às terras indígenas, foi registrado 1 foco de calor na TI Catitu para o referido mês. E assim a gente encerra a sessão de monitoramentos de desmatamento e focos de calor do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023. Agora, chegando ao final do informativo falado, você vai saber as últimas notícias publicadas até o fechamento desta edição do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023. A primeira nota diz: novidade. A identidade visual do coletivo Jovens Comunicadores do Sul do Amazonas, o JOCSAM, foi reformulada. A mudança faz parte da estratégia do grupo para ilustrar e dar visibilidade à diversidade de territórios representados pelos integrantes do coletivo. De acordo com a então coordenadora do JOCSAM, Emily Pérez, a nova identidade visual foi pensada a partir de uma perspectiva representativa do sul do Amazonas. Ela diz: o fundo verde representa a floresta, as cores nas laterais representam a arara canidé, enfatizando a importância da proteção ambiental. No centro da imagem temos as mãos dadas, o que significa a união do coletivo, e suas cores distintas representam a diversidade. O sol no meio das mãos representa a luz, força da juventude a partir da união de todos em prol de um mesmo objetivo. Mas esta não é a única novidade no coletivo. Durante o 5º encontro anual da Aliança para o Desenvolvimento do Sul do Amazonas, o professor Leon Vieira foi eleito novo coordenador do grupo. Como apoio, ele terá a colaboração das jovens Márcia Pinheiro e Joelle Camurça. Se você ficou curioso ou curiosa e quer ver a nova identidade visual do JOCSAM, é só você acessar o site do Observatório e conferir. A segunda nota diz: revisão. 7 municípios do Amazonas tiveram as suas áreas territoriais atualizadas, entre eles Humaitá e Manicoré, que aumentaram 0,01 km² cada. Em 2021, o Amazonas contava com 1.559.167,878 km² de extensão territorial. Com a atualização do IBGE, o território do estado, em 2022, passou a ser 1.559.255,881 km². A terceira e última nota diz: representação. A WCS Brasil foi uma das 13 organizações da sociedade civil brasileira escolhidas para integrar o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para o biênio 2023 a 2025. Para o diretor da WCS Brasil, Carlos Durigan, o assento no CONAMA permitirá o apoio a uma agenda positiva socioambiental em âmbito nacional. Ele disse: vivemos um momento de reconstrução deste importante espaço colegiado que é o CONAMA, cujo funcionamento adequado e a participação qualificada de todos os setores da sociedade se faz essencial neste momento crítico que vivemos, de retomada de importantes agendas temáticas socioambientais frente a tantos desafios globais, regionais e locais. Ficamos felizes em poder contribuir ao lado de organizações parceiras para esta missão tão importante. Este foi o Minuto BR do informativo Observatório BR-319 de abril de 2023. E é isso. Por enquanto eu fico por aqui. Se quiser saber mais sobre mais notícias desta edição,
Acesse o nosso site na internet através do endereço www.observatoriobr319.org.br. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.